O presidente Lula deu algumas declarações bastante importantes, tanto ontem quanto hoje, em Bruxelas. As aspas são dele, tá? Depois de tanto tempo de briga, todo mundo está cansado, ele disse. Eu sinto que a Venezuela está cansada. O povo quer encontrar uma solução. Lula se juntou aos presidentes Emmanuel Macron da França, Gustavo Petro da Colômbia e Alberto Fernandes da Argentina para uma conversa com a vice-presidente venezuelana Delcy Rodrigues e representantes da oposição. Também estava à mesa o ministro das Relações Exteriores da União Europeia. E olha, o objetivo ali da conversa era incentivar o país, a Venezuela, a realizar eleições livres em 2024. O encontro aconteceu durante a cúpula da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, com a União Europeia. Aí os 4 presidentes aproveitaram o tempo que tinha, escaparam ali para uma salinha ao lado e soltaram uma declaração. Pois é, tem alguns nomes que gostariam de disputar com Nicolás Maduro a presidência. Os 2 mais importantes são o social-democrata Henrique Capriles, que já foi candidato 2 vezes, e tem também a conservadora Maria Corina Machado. Os 2 vão concorrer nas eleições primárias de 24 de outubro agora. E o objetivo da oposição ao regime bolivariano é apresentar uma só candidatura. Aí dá essa mistureba só, né? Junta com Capriles, né, que tem em Lula um modelo de político democrata de esquerda, com Maria Corina, cujo modelo é Margaret Thatcher. Tem quem a descreva até como um Bolsonaro de saias da Venezuela, mas isso acho que ainda é um pouco cedo para a gente dizer. Entre ser de direita e de extrema-direita, o caminho é longo. Uma pesquisa do grupo Poder e Estratégia faz sugerir que Maria Corina é a favorita. Hoje, 57% dos eleitores que votariam nas eleições primárias querem ela. E olha, com Nicolás Maduro no poder e a economia venezuelana, que ela encolheu 75%, é demais. Se a Venezuela tiver eleições livres, realmente livres, é difícil imaginar um cenário em que Maduro seja reeleito. E não é à toa que tanto Capriles quanto Maria Corina estão proibidos de concorrer. Essa é a democracia no modelo Maduro. Quando alguém se mostra um adversário político com alguma chance de vencer, tem logo o seu direito de ser candidato tirado. Agora, isso quer dizer também que Lula tem a oportunidade de marcar um golaço no cenário internacional. Vamos conversar? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, na próxima segunda-feira vai ser a aula inaugural do meu curso. Vai ser uma aula ao vivo no qual a gente vai poder conversar. Eu vou responder direto na lata as perguntas que aparecerem. Se chama O Fim da Nova República. É uma pergunta, não uma afirmação. Começa no fim da ditadura militar e eu vou até o governo Bolsonaro. Onde é que deu errado? É isso que eu vou tentar responder no curso. Como pode uma sociedade que lutou tanto por democracia em um dado momento desistir da democracia, ou quase desistir, ou ao menos parte dessa sociedade, sabe? Eu tenho essa forte convicção de que, com todos os seus defeitos, e não são poucos defeitos, a Nova República foi o regime que mais deu retorno à maioria dos brasileiros em toda a nossa história. Muita gente melhorou de vida nela. É um regime pelo qual vale a pena lutar. Assinantes Premium assistem à primeira aula de graça. Assinantes Premium também tem desconto em todos os nossos cursos. Isso quer dizer o seguinte: se você fizer uma assinatura anual, pode assistir a primeira aula. E o desconto que você ganha se decidir fazer o curso, já paga a assinatura. Olha só, moleza. Então, hoje, como vocês podem ver, eu não estou na minha casa. E vocês reconheceram esse lugar? Porque esse é o ponto de partida gravado pela primeira vez nos estúdios do Meio. Lula não tem chance de interferir no conflito entre Rússia e Ucrânia. Os países mais afetados pela guerra não querem lá e o governo da Ucrânia não confia na sua imparcialidade. Mas no caso da Venezuela, aí é diferente. Lula tem espaço para ser ouvido por um bom pedaço da oposição e certamente pelo governo. Ele, aliás, é provavelmente o chefe de Estado com maior potencial de negociar para restabelecer a democracia na Venezuela. Mesmo que para isso ele precise ficar por aí dizendo que o país já é democrático. Na sua entrevista de hoje mais cedo, Lula fez a afirmação mais interessante dentre todas. Abre aspas. Se eles se entenderem com relação às regras e às datas das eleições,
acho que nós temos autoridade moral de pedir o fim das sanções. Fecha aspas. Tem aí a cenoura e a vara. Olha só. Se o governo de Caracas topar eleições limpas, já dá para negociar o fim das sanções econômicas. Do que a gente está falando aqui? Bem, as eleições precisam estar abertas ao candidato que a oposição escolher. Se for Capriles, ótimo. Se for Maria Corina, que seja. Não importa. A oposição desenha suas eleições primárias, escolhe e quem for escolhido terá direito de disputar sem ameaças de violência, sem o risco de cassação, o pleito em 2024. Aí tem outra coisa. A União Europeia e os países vizinhos da Venezuela mandarão observadores durante a campanha e no dia da eleição para ter certeza de que a oposição teve realmente todos os seus direitos garantidos. Nas últimas eleições, não houve observadores internacionais, justamente porque as eleições não foram livres e abertas para a oposição. Agora, se tudo isso for garantido, então sim, a Venezuela e os países que ajudaram a costurar o acordo terão autoridade moral para pedir o fim do embargo. Mas sabe o que também está subentendido nessa frase do Lula? Se a Venezuela não entregar o básico, que são eleições livres, aí ela não tem autoridade moral para pedir o fim do embargo. Se o presidente brasileiro conseguir costurar esse acordo e a Venezuela restabelecer o processo democrático, ele ganha um peso no jogo internacional que poucos chefes de Estado têm, que, aliás, é mesmo o que ele vem tentando cavar desde o início desse terceiro mandato. Agora, olha só, aquela primeira frase, ela parece um clichêzão, mas ela também tem algum sentido, né? Depois de tanto tempo de briga, todo mundo está cansado. Será que ela não vale também um pouco para o Brasil? O IPEC, que é um instituto que substitui o IBOPE, publicou agora, esse mês, sua nova rodada do Índice de Confiança Social. Eles perguntam regularmente o quanto o brasileiro confia em determinadas instituições. Como já acontece há muitos anos, o Corpo dos Bombeiros é a estrutura mais benquista pela população. Profissão salva-vidas, né? Quem não gosta dos bombeiros? Mas o importante é o seguinte, a presidência da República chegou a 50 pontos numa base de 100. Parece pouco, metade cravado, mas é a nota mais alta desde 2012. Claro, a gente está falando aqui da presidência da República, não estamos falando do presidente. É da estrutura, do cargo, do palácio, do Poder Executivo Federal. Só que indiretamente é um voto de confiança. É mais do que a presidência teve com Dilma, com Temer, com Bolsonaro. As pesquisas de opinião vêm mostrando que pelo menos um grupo dentre os eleitores que votaram em Jair Bolsonaro aprovam o governo Lula ou, no mínimo, não o rejeitam. Talvez nós, aqui no Brasil, estejamos também começando a ficar cansados de brigar. Só que isso vai exigir do presidente habilidade, uma habilidade que ele nem sempre sabe demonstrar. A ideia, por exemplo, de indicar Jean Willis para a comunicação do governo. Jean é um cara que gosta de brigar, não adianta, é da natureza dele, ele gosta. Ele é daquelas figuras que sai à rua procurando briga para comprar, ou sai às redes, né? Bate boca com inúmeros colunistas de política. O seu conflito mais recente foi com o governador do Rio Grande do Sul. Talvez tenha o perfil para muitas funções. Para comunicação, não tem. Não faz nenhum sentido botar alguém que gosta de bater boca para uma função cujo propósito é estabelecer diálogo. O governo faz muito disso, atravessar a rua para escorregar na casca de banana lá do outro lado. Lula faz muito disso. Passou 6 meses dizendo que a Venezuela é uma democracia. Gera debate à toa. Ele não precisa elogiar publicamente Maduro para ser ouvido no Palácio Miraflores e perde credibilidade com gente demais. É ficar pisando no calo de todo mundo que não é de esquerda, que não é petista, com todo mundo que realmente leva a sério a democracia. Isso por nada. Sabe, quando o Lula pode contar com muita boa vontade, para quê? Tá mais barato fazer supermercado, a inflação está caindo, o projeto Desenrola vai deixar muita gente melhor. O ministro Fernando Haddad ele quer lançar no segundo semestre uma grande proposta que pode se tornar a marca do governo para transformar o Brasil num exemplo para o mundo de economia verde. E agora tem essa oportunidade de trazer paz não para a Ucrânia, mas aqui para o lado, para a Venezuela. Isso é muito. Aí junte tudo isso com o fato de que, olha, parece que o acordo com o Centrão enfim saiu. Tá, claro,
Um tiroteio só, balão de ensaio que não acaba mais. Todo dia tem alguém sugerindo que um ministro novo está a perigo. Faz parte do jogo. O fato é que haverá ministros novos e isso vai representar um Arthur Lira um pouco mais fraco e um conjunto de deputados maior, mais próximo do governo. São, então, maiores as chances de projetos serem aprovados. Vocês sabem o que tudo isso quer dizer, né? Lula, quando fala sem pensar, só atrapalha. Mas quando senta e negocia ele mesmo, bem, aí é quando Lula está no seu melhor.